Olá, galera. Eu estou mais uma vez aqui gravando um vídeo para YouTube. Eu ando acontecendo muitas coisas no mundo, agora em meio à eleição. Sabemos que as coisas podem ficar muito ruim mesmo e que Jesus ele está voltando. Precisamos alcançar o máximo possível de pessoas para Jesus e se preocupar mesmo com aqueles que estão indo para o inferno, porque muita gente está indo para o inferno e não sabe quem é Jesus na vida deles. Então hoje eu quero compartilhar aqui uma mensagem que fala Jesus como Salvador pessoal. As pessoas hoje elas vivem preocupadas com o futuro, com as coisas aqui na Terra, mas o importante mesmo é aonde você passará a eternidade. Porque as coisas você não vai conseguir levar. Você não vai conseguir levar seu carro, dinheiro, você não vai conseguir levar nada. Você tem que se preocupar muito que se você morrer hoje, para onde você vai passar a eternidade? Todo dia morrem as pessoas? Todo dia eu posso estar viva agora, eu não sei se eu vou morrer daqui a pouco, se eu vou morrer daqui a um mês, daqui a um ano. Então todos nós vamos morrer. E aonde passaremos a nossa eternidade? Para onde irá nossa alma? É muito importante você saber para onde você vai. Então veja esse vídeo até o final, são só alguns minutinhos, para você saber quem é Jesus. Existem apenas duas forças que regem esse mundo, que é as forças de Deus e a força das trevas. Há apenas dois caminhos, um que conduz à salvação e outro que conduz à condenação eterna. Um caminho te levará ao céu e outro caminho te levará ao inferno. A pergunta é: aonde você quer passar a sua eternidade? E nós estamos aqui, eu estou aqui, né? Nós eu digo porque no sentido que sempre estou com meu esposo, desculpa aí pelo nosso, mas eu estou aqui para dizer para vocês que qual é o caminho que te levará ao céu. Jesus, como seu salvador pessoal, é o único caminho que te levará ao céu. Corrigindo também a palavra nossa que eu falei, posso estar se referindo ao Espírito Santo, até Jesus, né? Porque o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, ele está dentro de mim. Então é nós mesmo. Pergunta: o que significa receber Jesus como seu salvador pessoal? Resposta. Resposta aí para vocês. Você alguma vez já recebeu Jesus Cristo como seu salvador pessoal? Antes de você responder, permita-me explicar essa questão. Para entender melhor, eu devo primeiro entender e compreender adequadamente quem é Jesus Cristo, pessoal e salvador. Quem é Jesus Cristo? Muitas pessoas reconhecem Jesus Cristo como um bom homem, grande mestre, o mesmo profeta de Deus. Essas coisas são definitivamente verdadeiras sobre Jesus, mas elas não definem quem ele realmente é. A Bíblia nos diz que Jesus é Deus em carne. Deus se tornou um ser humano. Vamos lá? João 1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui diz que no princípio aquele que o verbo quer dizer palavra, aquele que era palavra, estava com Deus. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus. No João 1,14 fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, aquele que era a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós aqui na terra. E vimos a sua glória, como está ali em João 14, a glória do Filho único do Pai Celeste. Unigênito, Jesus se fez filho e veio, o próprio Deus veio aqui na terra. Deus veio à terra para nos ensinar, curar, corrigir, perdoar e morrer por nós. Jesus Cristo é Deus, o Criador, o Senhor Supremo. Você já recebeu esse Jesus? O que é um Salvador? E por que precisamos de um Salvador? A Bíblia diz que todos nós pecamos, todos nós cometemos atos maus. Tem várias passagens na Bíblia que falam que nós somos maus. Eu vou pegar o Romanos 3, do 10 até o 18, que diz assim. No 10 fala assim: como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Como afirma a Escritura, ninguém é justo. Ninguém sequer, como está afirmando aqui no Romanos 10, no versículo 10. Versículo 11 fala assim: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, aqui no 11 está dizendo que ninguém jamais viu as veredas de Deus, seguiu as veredas de Deus e nem verdadeiramente desejou fazer isso. No versículo 12 fala assim: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só.
Ou seja, aqui está dizendo no 12, todos se desviaram, todos caíram no erro. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Esse é o homem sem Jesus. 13. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha e áspide está debaixo dos seus lábios. Aqui no 13 está dizendo que o que fala é abominável, tão sujo, quanto o mau cheiro de uma sepultura aberta. Suas línguas estão cheias de mentiras. Tudo o que dizem tem um ferrão de veneno de serpente mortíferas. É o que está dizendo aqui no 13, versículo 13. Versículo 14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. É isso uma pessoa sem Jesus. A boca está cheia de maldição e amargura. Versículo 15. Diz assim: e os seus pés são ligeiros para derramar o sangue. Aqui no 15 está dizendo: estão prontos para matar, odiando qualquer um que não concorde com eles. É exatamente isso o mundo hoje. Estão prontos para matar. Seus pés são ligeiros para derramar o sangue. 16. No versículo 16 fala assim: em seus caminhos há destruição e miséria. O que está dizendo aqui no 16? Porque onde quer que vão, deixam miséria e desgraça atrás de si. Isso é o ser humano sem Jesus. No versículo 17, não reconhecem o caminho da paz. Isso é a pessoa sem Jesus. Por mais que ela se ache boa demais, sem Jesus ela não reconhece o caminho da paz. Ela sempre vai dar um jeito de tirar a paz. Porque as pessoas são más. Sem Jesus, sem o Espírito Santo morando dentro dela, ela não faz coisas boas. No 18 fala assim: não há temor de Deus diante de seus olhos. Ou seja, não se importam em temer a Deus. Nem tampouco importam o que Deus pensa delas. Elas vivem, trabalham, pecam, fazem coisas erradas e não se importam o que Deus está pensando. Isso é o ser humano sem Jesus. Como resultado do nosso pecado, nós merecíamos a ira do julgamento de Deus. A única punição justa para o pecado, para os pecados cometidos contra Deus infinito e eterno é a punição infinita. Romanos 3, Romanos 6, desculpa. Romanos 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Jesus Cristo nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna. Por meio de Cristo, Jesus nosso Senhor. A vida eterna é por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nenhum outro caminho há salvação. Só há mesmo em Cristo Jesus. Você não conseguirá se salvar por nada nesse mundo, a não ser por Jesus, o único Senhor. O único e verdadeiro Deus. Apocalipse 20, do 1 até o 15. Do 11 até o 15, vamos ler 4 versículos. No 11 fala assim: João estava tendo a visão do Apocalipse, diz assim: e vi o grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu o céu e a terra. Não se achou lugar para eles. Ou seja, o que estava sentado no trono, cuja presença era muito grande, que não se achou lugar na terra para se esconder de quem estava lá sentado no trono. 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Cada um será julgado de acordo com as coisas escritas no livro. O Senhor tem visto tudo que fazemos de bom e de ruim. Tudo. No 13 fala assim: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo suas obras. Ou seja, o mar entregou o que estava sepultado nele. A porta bateu mesmo com o vento. E o inferno entregaram os mortos e foram todos julgados segundo o que fizeram na terra. Aqui me deixa bem claro que o que morreu hoje sem Jesus irá direto para o inferno. Senão não teria pessoas lá para devolver, né? Os mortos que havia no inferno, para devolver para o dia do juízo final. Aí depois ainda passará a segunda morte, sendo lançado no lago de fogo novamente. E a morte e o inferno foram... Aí no 14 fala assim: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, lançado no lago de fogo. E se o nome de alguém não estava no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo.
É por isso que nós precisamos de um Salvador. Jesus Cristo veio à Terra e morreu em nosso lugar. A morte de Jesus, como um Deus em carne, foi um pagamento infinito por nossos pecados. Segundo Coríntios 5:21 fala assim: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus veio a este mundo sem pecado, foi condenado para que nós hoje fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus morreu para pagar a pena que nós merecíamos. Romanos 5:8 fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que em Cristo Jesus morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Nós, sendo ainda pecadores, mesmo assim Cristo morreu por nós. Jesus pagou o preço que nós não tivemos, porque nós não tínhamos como pagar. Nós mesmos não conseguiríamos pagar esse preço. A ressurreição de Jesus entre os mortos provou que sua morte foi o suficiente para pagar a pena pelos nossos pecados. É por isso que Jesus Cristo é o único Salvador. João 14,6 fala assim: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: ninguém vem ao Pai. Jesus é Deus. Ele não disse: ninguém vai ao Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Atos 4,12. E nenhum outro nome, nenhum outro há salvação, porque nem debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus está deixando bem claro aqui que não existe salvação em outro lugar. Não existe outro meio de ser salvo. É o único que levará ao céu é Jesus. Por ele nós teremos salvação. Sem ele estamos no inferno. E quando você diz não a Jesus, automaticamente você está dizendo sim ao diabo. Porque só existem as duas forças. Ou você vai para Jesus, ou você está com o diabo. A vinda de Jesus estabelecerá um marco histórico na vida espiritual de todos nós. E consequências eternas caso tomemos o caminho errado. Cristo é a única porta dos céus. Jesus disse, João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O que Jesus está dizendo, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Simples assim. Se você entrar por Jesus, você será salvo. Jesus é a porta para a salvação. Mateus 10:32-33 fala assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo aqui? Se alguém me reconhecer em público, eu reconhecerei abertamente diante do meu Pai que está nos céus. Mas se alguém me negar em público, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. E nesse caso aqui pega muita gente, não crente ou até crentes. Porque se você não quer Jesus, você nega ele em público. E se você se esconde que é cristão, você também nega ele em público. É muito sério isso aqui. Muito sério. Então aproveite para falar de Jesus. Você que é cristão. E você que ainda não é cristão, receba Jesus como seu salvador. Ele é o único que vai te salvar. Você confia em Jesus como seu salvador? Jesus é o salvador pessoal. Muitas pessoas veem o cristianismo como ir à igreja, realizar rituais, não cometer certos pecados. Isso não é cristianismo. O verdadeiro cristianismo é uma relação pessoal com Jesus Cristo. Receber Jesus Cristo como salvador pessoal significa colocar a própria fé pessoal e confiança nele. Ninguém é salvo pela fé dos outros. Ninguém é perdoado por realizar certas obras. Ser uma pessoa de bem, não te... como muitos dizem, eu sou uma pessoa boa, sou de bem, então Deus não vai me mandar para o inferno, isso não te salva. Não adianta você falar para mim, muitas pessoas falam para mim assim, eu sou boa. Eu pergunto para elas, se elas chegassem na porta do céu e Deus perguntasse por que elas deveriam, por que ele deveria deixá-las entrar no céu. Aí elas me respondiam assim, sei lá, eu sou uma pessoa boa, não faço mal, ajudo as pessoas, isso não te salvará. Salvação está na fé, pela fé em Jesus. A única forma de ser salvo é pessoalmente receber Jesus como seu Salvador, confiando na sua morte, como pagamento pelos seus pecados e na sua ressurreição, como garantia de vida eterna. João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui nesse versículo fica bem claro que nem todos crerão. Por isso, diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus se entregou pelos pecados do mundo? Sim. Mas a salvação é para aqueles que nele crê. Jesus é pessoalmente o seu Salvador? Analise a si mesmo.
Você já se entregou a esse Jesus? Se você quer receber Jesus como seu Salvador, diga as seguintes palavras comigo. Lembre-se que fazer essa oração ou qualquer outra não irá salvar você. Apenas confiando em Jesus Cristo, você pode ser salvo do seu pecado? Esta oração é simples forma de expressar a Deus a sua fé e agradecer por Ele lhe dar salvação. Mas a palavra de Deus diz que temos que confessar publicamente, confessar com a boca e acreditar com o coração. Romanos 10:9. Confessar Jesus com a boca e crer com o coração para ser salvo. Vai até uma igreja, procure, confesse Jesus publicamente, não negue Ele publicamente, confesse. Eu estou compartilhando isso daqui porque esse é o texto que nós queremos compartilhar em alguns evangelismos. E nós queremos que Jesus venha estar sarando pessoas. Que você venha estar recebendo Jesus como seu Salvador. Estar vivendo para Cristo, entregando tudo para Jesus. A sua vida, a sua casa, a sua família. Que Jesus é o único caminho até o céu. Então fala assim comigo essas palavras. Senhor Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Sei que pequei contra Ti e mereço punição. Eu me arrependo dos meus pecados. Espírito Santo, gera em mim arrependimento. E sei que Jesus Cristo tomou sobre si a punição que eu mereço, para que através da fé nele eu pudesse ser perdoado. E eu recebo a tua oferta de perdão e coloco a minha fé em Ti para a salvação. Eu recebo Jesus como meu Salvador pessoal. Obrigado, Jesus, pela tua graça e perdão maravilhosos. E o dom da vida eterna. Eu entrego a Ti a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor venha trabalhar no coração de cada um de vocês. Pai amado, em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos cada um que viu esse vídeo, que dedicou um tempinho da sua vida para estar, Senhor, recebendo, Senhor, essa palavra que é tão simples, Senhor, que o Senhor ministrou em meu coração. Pai, toma nas Tuas mãos essa pessoa, Pai, que viu esse vídeo, e no nome de Jesus, ó Deus, que ela seja, Senhor, impactada com Teu amor, porque que convence mesmo é o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre ela, Pai, no nome de Jesus. Amém.